Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Psicodoc, o Psicotalks. Nesse podcast você vai ter em primeira mão todas as informações que você precisa para saber como será o futuro da psicologia. Antes de começar, aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal para você não perder as nossas próximas conversas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tipo de inovação que começa num lugar silencioso, dentro do próprio psicólogo. Hoje, a nossa conversa é sobre algo que quase não se ensina nas faculdades, mas que é essencial para sustentar qualquer prática clínica. É o autocuidado, porque no fim das contas, oferecer um serviço realmente seguro, eficiente e baseado em evidências também depende da saúde mental do profissional ao longo do processo. E para a conversa de hoje, a gente vai falar com o Bolívar Filho, que é psicólogo, mestre e doutorando em psicologia clínica, especialista em terapias cognitivas comportamentais, possui treinamento em terapia focada na compaixão, formação em DBT, formação em terapia do esquema e aprimoramento no tratamento de transtornos alimentares. Bolívar é professor e supervisor clínico em cursos de pós-graduação, com ênfase em terapias comportamentais contextuais e realiza pesquisas nas áreas de imagem corporal, transtornos alimentares, autocompaixão e uso de tecnologias. Então, para começar, seu Bolívar, quando a gente fala de autocuidado, automonitoramento do psicólogo, do que exatamente a gente está falando? É de descanso? É de algum tipo de estrutura? Conta para nós. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Ainda mais para a gente poder falar de uma temática que é tão importante quanto essa, né? Cuidado. A gente fala tanto de repertório clínico, de como aprender estratégias, intervenções efetivas, baseadas em evidência. Mas se a gente olhar para o que a gente tem de evidência, a gente precisa lembrar que cuidar do nosso maior instrumento de trabalho, que é a gente, é tão importante quanto saber qualquer procedimento com os nossos pacientes. Então, voltando para a tua pergunta, que é a ideia de, o que seria esse autocuidado quando a gente fala de competências? E a gente precisa dar um passo um pouquinho para trás e olhar que uma discussão muito recente na literatura é justamente esse trabalho com competências. Se a gente pensa num psicólogo clínico, o que um psicólogo clínico ele precisa saber, né? E a gente tem uma série de guidelines que listam competências importantes para todos os clínicos de uma forma geral. Ter competências socioculturais, saber trabalhar com diversidade de pacientes, ter repertório clínico, N coisas nesse sentido. Só que tem um grupo de competências que a gente dá uma certa negligenciada em termos gerais na terapia, na formação de terapeutas, que é basicamente a ideia de automonitoramento e autocuidado. O que eu quero dizer com competências, gente, basicamente é a ideia da gente saber como fazer, o que eles chamam de um conhecimento mais declarativo, da gente ter a ideia de, se eu tenho um paciente com TOC, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, eu sei o que fazer com esse paciente, eu sei qual é o padrão de intervenção baseado no padrão ouro ali, isso é ter um conhecimento. O segundo é uma ideia mais de habilidade, que tem a ver com a perspectiva de saber como fazer, porque eu saber o que fazer não necessariamente eu sei como aplicar aquilo no background, no contexto com aquele paciente. E um terceiro componente importante aqui é a parte mais reflexiva atitudinal que esses guidelines propõem, que é basicamente automonitoramento e o que a gente chama de metacompetências, que é a ideia, sem sombra de dúvidas, a gente conseguir olhar um pouco tanto para o que a gente tem de competências no geral, quanto a gente conseguir avaliar como eu estou nesse processo. Como que eu, como terapeuta, eu tô me colocando? Quando eu tô lá com meus pacientes, com as minhas aulas, com meus supervisionandos, como que eu tô me sentindo com isso? Como que tá? Então, de forma geral, isso que seria um pouquinho que a gente fala sobre esse automonitoramento. O autocuidado acho que a gente vai entrar um pouquinho mais à frente também, né? A galera que vai assistir esse podcast tá começando na graduação também. Então, explica pra gente o que é uma guideline. Ótimo. A gente tem uma série de diretrizes, traduzindo em português, né, gente? São diretrizes. A gente tem, por exemplo, da American Psychological Association, que eles vão dizer lá, por exemplo, quais são as competências que todos os terapeutas clínicos devem ter. Então, basicamente, são ali uma lista, basicamente, do que a gente, um terapeuta padrão ouro, entre aspas, né, precisa fazer de competência para ele conseguir ser um clínico, né, para ele conseguir aplicar. Ele vai passar por um monte de questão de repertório clínico mesmo, de conseguir formular um caso, saber teoricamente N coisas, mas também a gente tem essa parte de automonitoramento, autorreflexão e autocuidado. Você acredita... No Brasil, a gente tem uma realidade em relação à psicologia muito vasta, né? A gente tem quem já sabe um pouco sobre PBE, quem sabe muito sobre PBE, quem não tem noção do que seja PBE. Então, são públicos de psicólogos muito vastos, assim, né? Dessa galera que já sabe o que é PBE, quantos por cento, ou na sua experiência
pessoal, talvez isso não seja uma porcentagem, mas o quanto você acredita que as pessoas têm consciência sobre fazer parte das guidelines, essa questão da competência no sentido de automonitoramento e autocuidado? Ótimo. É uma ótima pergunta, gente, porque se a gente quer ser um terapeuta, levar uma prática baseada em evidência, a gente tem que ter aquele tripé clássico, né? Da gente saber as melhores evidências disponíveis, a gente poder olhar para a expertise daquele terapeuta e olhar para o contexto sociocultural do cliente. E quando a gente fala para olhar para as melhores intervenções disponíveis, ou que a gente tem de evidência, a gente está negligenciando essa parte de evidência que demonstra que como a gente está no processo, que o terapeuta no processo, como que a gente está... Isso influencia tanto na relação terapêutica, isso influencia no andamento da psicoterapia. Então, isso é um ponto importantíssimo. E a questão, não acho que está nos terapeutas, no individual, né? No Bolívar, no Alan, na Vitória, mas principalmente na ideia das formações, como estão estruturadas, né? Querendo ou não, a gente aprende muito a cuidar dos nossos pacientes, a gente aprende isso muito bem nos cursos de pós-graduação, de graduação, o que eu preciso fazer com meus pacientes, como gerar relação terapêutica, vinculação, mas muito pouco de como que a gente está nesse processo. E isso perpassa não só para as questões emocionais do Bolívar e dos terapeutas, mas também questões básicas de organização. Desde como eu vou agendar os pacientes, como eu vou monitorar e vou organizar a minha agenda, isso perpassa pelo cuidado do terapeuta. Se eu vou colocar muitos pacientes com casos que me demandam mais na mesma tarde, tudo isso perpassa por cuidados que dificilmente a gente fala sobre isso em alguns contextos, mas que é extremamente importante, faz uma diferença muito grande. Então, eu trabalho com supervisão também, eu sou supervisor clínico. E uma das coisas que eu mais percebo na minha prática de supervisão são terapeutas chegando com um repertório muito baixo de automonitoramento e autocuidado. No meu protocolo de supervisão eu sempre coloco, né, como eu me sinto em relação a esse caso, quando a gente vai olhar para um caso, como eu estou ao atender esse caso. E essa é uma pergunta que a gente não vê, tá? Eu recebo esse feedback, Bolívar, eu nunca vi alguém me perguntar isso. O que é um erro que a gente tem em termos de formação, né, pessoal? Então, a gente parar e olhar, acho que tem um déficit muito grande de repertório de cuidado de terapeutas, e isso traz à luz para a importância que é a gente olhar para isso. Eu acho que fico muito feliz de poder estar aqui ouvindo isso, porque esse cuidado com os profissionais, ele acaba sendo essencial, acho que como a gente fala, né, sobre priorizar o que realmente importa e ver, né, nesse processo que existem supervisores, pessoas que pensam sobre isso, né, o que a gente vai precisar, o que a gente tem que ter como habilidade, também esse automonitoramento, esse autocuidado que a gente precisa, realmente é poder ver a profissão cada vez mais com qualidade, né, junto com a missão que a gente tem enquanto plataforma. Exato. E Bolívar, o que significa ter um déficit nessas habilidades, nessas competências? Perfeito, perfeito. É basicamente o terapeuta, ou os terapeutas de forma geral, que eles não têm esse olhar, esse monitoramento para como eles estão no processo. Ou seja, quando a gente fala sobre automonitoramento, uma das primeiras coisas é conseguir monitorar também quais competências eu tenho e quais eu não tenho. Isso se chama metacompetências, ou seja, quando a gente fala sobre metacognição, é cognição sobre cognição, né? Quando eu falo sobre metacompetências, eu conseguir olhar para quais competências eu tenho, ou quando eu consigo monitorar as competências que eu tenho ou que eu não tenho, né? Então, esse é o primeiro nível de automonitoramento. Quando a gente vai um pouquinho além em autorreflexão também, a gente está olhando para como eu estou no processo, tanto de aprendizado de competências, quanto no meu fazer clínico. Ou seja, quando há um déficit nesse sentido, são os terapeutas que talvez não consigam nomear, talvez quais competências eu tenho ou não, e isso é muito comum, né, gente? Quando eu recebo os supervisionandos e eu pergunto, bom, o que a gente precisa desenvolver de competências? E eles ficam... Eu não sei, eu sei que eu tenho dificuldade, eu sei que às vezes é difícil trabalhar com paciente X, Y, Z, mas que competência que eu não tenho, eu não sei. Então, é uma falta de automonitoramento, até de controle em relação a isso. E quando a gente vai para o campo de como tu está nesse processo, menos ainda, né, pessoal? Então, é uma falta de autorreflexão, de parar e olhar. A gente fala muito sobre parar e monitorar os nossos pacientes. A gente fala sobre mensuração em saúde, uma questão super em alta dentro da psicologia, dentro da PBE, mas a gente fala muito pouco em mensurar o terapeuta, né? Como que a gente tá? E às vezes é só parar e olhar de, bom, como é que eu tô? A gente tá no final, a gente tá gravando isso no final de um ano, final de 2025, então a gente sabe que nesse final de ano tá muitos terapeutas muito cansados, exaustos, sobrecarregados, e isso talvez seja um reflexo, um sintoma de um ano em que talvez não tenha parado tanto para olhar um pouquinho como a gente está. Então, isso é um reflexo de talvez terapeutas que não têm esse repertório de autorreflexão e automonitoramento. A partir da sua resposta, eu entendo que essa habilidade, ou a falta dessa habilidade, ela está em duas instâncias, né? Nesse lugar mais pessoal do terapeuta, né? Como eu me sinto atendendo esse paciente, o quanto ele me cansa, o quanto ele me deixa motivado, mas também em um lugar de... quais habilidades eu tenho para fazer o meu trabalho
o quão habilidoso eu sou para fazer uma formulação de caso, o quão habilidoso eu sou para questionar pensamentos do meu paciente. É nesses dois âmbitos, assim. Perfeito. É nessas duas áreas. Então, o monitoramento de competências que a gente poderia chamar de uma questão mais teórica clínica, né, prática, de procedimentos clínicos de uma forma geral, e uma questão de autorreflexão de como nós estamos nesse processo. Então, essa divisão realmente. Perfeito. Nessa área mais técnica, né, você conseguiria listar para nós quais habilidades são as mais importantes, assim, talvez um top 3, um top 5? Essa pergunta é difícil porque aí a gente vai ter uma questão teórica também muito grande, porque, por exemplo, a gente vai ter competências gerais, generalizadas, que eu poderia citar, por exemplo, o que tem se falado muito atualmente, que é a competências socioculturais, da gente conseguir trabalhar com públicos de diversidade de gênero, orientação sexual, N diversidades diferentes que a gente possa trabalhar aí. Isso é uma competência cultural que a gente tem falado muito e social, mas a gente vai ter competências específicas, né, de cada abordagem. Ou seja, eu trabalho com ACT, eu vou ter competências específicas, eu trabalho com TCC, vai ser competências específicas, mas algo muito listado, né, gente? A gente ter dentro do nosso modelo teórico, a gente tem uma certa fidedignidade de acordo com o que aquele modelo teórico propõe. Então, se eu sou um terapeuta TCC, eu saber como aplicar aqueles procedimentos daquela abordagem específica, eu entender aquele modelo teórico. E, obviamente, não tem como não listar a relação terapêutica, né, gente? De que é uma das bases que a gente tem de qualquer psicoterapia, né? Da gente conseguir fazer uma boa aliança. E isso, de novo, vai perpassar e anda junto com a ideia da autorreflexão dos terapeutas, né? Então, eu colocaria nessas competências básicas específicas a autorreflexão, a gente vê como a gente está, tão importante quanto essas outras. Porque, por exemplo, eu não estar monitorando como eu estou com o paciente, isso pode influenciar totalmente na minha relação terapêutica com ele. Se eu não parar para pensar o quanto que aquele paciente, por exemplo, possa estar influenciando em mim, me incomodando em algum ponto, atrasando o pagamento, isso me deixa um pouquinho incomodado com aquilo que acontece com muitos terapeutas, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Somos humanos, no fim das contas, Exatamente. né? Precisamos da grana. E aí, às vezes, os terapeutas têm muita dificuldade. Dinheiro, às vezes, é uma coisa difícil da gente falar. Às vezes, se torna um tabu, né? Uma coisa meio... Só que é o trabalho, né, gente? Então, perpassa por essa questão. Então, é super importante. E, às vezes, aquele paciente não tá atrasando e aquilo tá me incomodando, só que eu não falo sobre isso. Então, isso é uma questão de uma falta de eu monitorar, conseguir olhar que aquilo tá me incomodando e, daqui a pouco, eu conversar com o meu paciente sobre aquilo. Então, vocês entendem que pode ser desde as micro questões até coisas maiores, quando pegando algo da minha história, sendo algo difícil. Então, tudo isso entra nessas questões específicas. Certo. Para eu ter uma noção prática do que você está falando quando você fala de monitoramento, é usar comigo as mesmas estratégias que eu sugiro para o meu paciente usar ali no momento de se monitorar? Várias formas de monitoramento, né, gente? Eu acho que tanto para pacientes quanto para a gente pode ser muito pragmático nesse sentido. O que funciona, em última instância, né? Então, a gente tem que ver de acordo com a nossa realidade também, porque muitos terapeutas que estão ouvindo isso aqui, talvez atendam muitos pacientes na semana, sejam no meio da correria, e eu monto lá um automonitoramento, sei lá, uma tabelinha, e aí eu não engajo, faço uma semana e aí eu paro de fazer, né, gente? Um clássico, né? Como nossos pacientes muitas vezes fazem também. Então, quando a gente fala sobre automonitorar, gente, vai variar muito de terapeuta de pessoa para pessoa. Mas, como eu disse, pode ser simplesmente eu deixar aqueles 10 minutinhos da minha sessão entre um paciente e outro e parar e fazer uma prática de centramento, talvez de respiração muito simples, para notar como é que eu estou me sentindo internamente. Pode ser num horário, quando eu fecho minha semana na sexta-feira, eu pensar e refletir sobre isso, como é que eu estou. Pode ser olhar em supervisão para isso também. Discutir com o meu supervisor o que ele está observando entre pares. A gente precisa discutir entre pares, porque às vezes a gente tem pontos cegos, né, a gente querendo ou não na psicologia. Então, sim, a gente pode utilizar estratégias de automonitoramento, tal qual a gente faz com nossos pacientes, mas também a gente pode ter supervisão, a gente pode conversar com os colegas, os grupos de consultoria também, que a gente tem algumas abordagens, trocas, intervisão com colegas. Então, tudo isso acaba ajudando a gente a conseguir perceber como a gente está nesse processo todo, né? Isso que você colocou, Bolívar, achei muito legal, porque essa semana eu tive a oportunidade de ir numa roda de conversa com um aluno de 5º ano, e logo depois de formado, eu percebi que parece que é um movimento que a gente tem naturalmente, dessa necessidade de, calma aí, qual que é meu limite? O que eu preciso fazer antes ou depois do atendimento? E uma das coisas que você colocou, né, por exemplo, parar ali depois do atendimento, a gente respirar, tentar ficar centrado quantas coisas que a gente teve, um próximo atendimento que a gente pode ter logo em seguida, são movimentos que acho que hoje a gente colocar dessa forma e ter profissionais que trabalham assim, vai de encontro com a necessidade, né? Então surge a necessidade e a gente está aí talvez com uma boa solução. Perfeito. Porque a gente não tem referencial, né? Eu acho que eu nunca ouvi algum psicólogo falar o que faz antes ou depois da sessão.
Normalmente eu atendo. Uhum. É isso. E depois vem o outro. E depois o outro. Exato. Se é 20, 30 minutos depois, ou 5 minutos, a gente não sabe. E às vezes questões mais básicas de qual é o meu limite de atendimento por dia, né? Perfeito. Daqui a pouco o meu colega, tá tudo bem ele atender 10 pacientes num dia, só 8 pacientes. Para mim, talvez, e eu falando, eu, Bolívar, eu não consigo atender 10 pacientes num dia. Para mim é extremamente aversivo atender 10 pacientes num dia. Mas tem gente que é ok, tá tudo bem se é ok pra ti atender 10 pacientes num dia. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque quando a gente olha lá, talvez às vezes o professor, e estando nesse lugar, às vezes a gente vê como a gente passa algumas imagens para os alunos, de nossa, ele deve fazer formulação de exatamente todos os casos, e ele atende lá 10, 20, 30 pacientes, e a gente fala um pouco mais sobre o que é real, né, gente? Sobre como a gente faz na prática clínica. Isso perpassa por a gente conseguir criar esses espaços de troca e compartilhamento. Porque esse é um dos principais pontos, né, gente? A gente está num discurso de ciência muito importante e extremamente relevante para a psicologia. Que bom que a gente está podendo falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes isso entra muito num campo de autocrítica dos terapeutas, de exigência, né? Daquela ideia de eu tenho que ser o terapeuta XYZ que faz tudo e acontece. E isso é uma das coisas que eu mais recebo, de fato, em supervisão. Né, gente? Aquele terapeuta extremamente muito autocrítico, né? O terapeuta que acaba se massacrando internamente por ser esse terapeuta supra-sumo, que dá conta de tudo, que faz tudo, e é algo que a gente tem que olhar e discutir mais, né? Perfeito. Eu já vou entrar nesse ponto aí do perfeccionismo clínico, etc. Mas, já que falta um referencial, vamos dar pra galera um referencial. Quanto tempo você coloca de intervalo entre um paciente e outro? E quanto você atende no máximo? Tá. Eu tive experiências, acho que esse período, às vezes, por exemplo, pré-congresso, algum evento, a gente, né, compacta ali a agenda e manda bala. E pra mim foi desafiador, porque durante até na clínica, né, quando eu fui plantonista, eu falava assim, qual que é o meu limite? E realmente eu comecei a perceber que uma vez ou outra, 4, 5, até 6 atendimentos, pra mim é assim, dá pra ir, mas você chega no final do dia, até porque é um trabalho bem específico, né? Então eu via que eu tava bem no limite, mas eram situações pontuais. Mas eu já percebo que saudavelmente eu já gosto de 3, 4, que eu me sinto bem. E a questão do tempo é meio relativa, né? Depende muito da demanda do dia, mas eu gosto pelo menos de 60 minutos. Perfeito. E você, Bolívar? Eu vou por uma linha, assim, eu acho que meu limite diário se torna uns 5, 6 pacientes no máximo, assim, dentro do que... sendo que 6 é um dia que eu vou sair cansado, que eu sei que vai me demandar um pouco mais, mas é o meu limite, mais que isso eu realmente não consigo. Intervalinho, eu sempre tento deixar minhas sessões dentro dos 50 minutos, né? Isso é outro tema de autocuidado, porque muitos terapeutas não conseguem ficar naqueles 50 minutos de sessão, porque aqueles 10 minutos são muito importantes, né? Eu sempre gosto de deixar, depois de uns 3 atendimentos, 3 é o meu limite seguido, deixar um intervalinho maior de uns 40, 50 minutos, para daqui a pouco atender o restante dos pacientes. Né? Perfeito. Atendi pouquíssimas vezes 6 pacientes, mas de fato é bem cansativo. E o meu número perfeito são 3. 3 com intervalo de 10 minutos ali entre eles, dá super certo. Agora, falando da questão do perfeccionismo clínico, né? Quando eu olho para esse conceito, que eu conheço há um tempo, mas não conheço de forma tão aprofundada, eu vejo que o cenário que engatilha esse tipo de comportamento, que é favorável para aparecimento dele, é sempre o desejo de entregar o melhor para o paciente. Porém, é exatamente o perfeccionismo clínico que te impede de entregar o melhor para o paciente, né? É um paradoxo mesmo, assim. Total. Me conta um pouco como é a sua visão sobre isso, o que é o perfeccionismo clínico. Vamos lá, né, gente? Quando a gente fala sobre perfeccionismo, ele anda muito junto ao autocriticismo. E eu vou talvez falar um pouco mais, porque quando a gente fala sobre perfeccionismo, a gente tem diferentes tipos de perfeccionismo. Aqui eu vou me ater um pouco mais a um perfeccionismo mais voltado para a autocrítica, né? Da gente se demandar muito, assim, de se exigir demais. E quando a gente fala sobre autocrítica e autocriticismo dos terapeutas, né, gente? Quase ninguém é autocrítico consigo, né? A maioria dos terapeutas, só eu acho que sou, né? Quase ninguém. A gente sabe, gente, brincadeiras à parte, que nós somos muito autocríticos. Pensem vocês que estão escutando, né? Como é que é quando vocês sentem que vocês erraram com um paciente em sessão? Que vocês fizeram uma intervenção que talvez não foi ajustada? Ou quando vocês abrem o Instagram e vê o coleguinha lá fazendo não sei o quê, e aí vocês olham para aquilo, se comparam e eu deveria estar fazendo mais. Eu deveria estar dando mais de mim, eu deveria estar formulando mais, deveria estar fazendo... Então, a gente tem um campo muito forte para comparação social,
e para o autocriticismo, de fato. E qual é o problema do autocriticismo, né, gente? Tanto o nosso prejuízo de sofrimento emocional, de fato, porque é muito pesado estar com esse lado duro, punitivo, que nos julga internamente, o quanto isso nos desconecta das sessões com nossos pacientes. Porque pensem comigo, tá, gente? Se eu tô ali escutando um outro ser humano falando alguma coisa, um paciente na minha frente, contando uma dor muito grande da vida dele, e eu tô aqui dentro na minha cabeça, né? Eu tô muito preso, eu deveria estar fazendo tal coisa. Será que ele tá formulando? Será que ele não tá? Será que eu tô chegando na crença? Será que eu não tô? Eu tô muito preso aqui. E aí, muitas vezes, eu não tô na relação com o meu paciente. O autocriticismo nos tira do momento presente, em última instância. Então, o autocriticismo ele pode nos atrapalhar tanto na sessão com o nosso paciente, quanto fora de sessão também. O quanto que o comportamento clássico de terapeutas é se entupir de curso, às vezes se entupir de livro, para tentar ser a sensação que eu sei alguma coisa, que eu tô fazendo certo com meus pacientes. Só que o quanto que isso, né, gente, pode ser muito prejudicial, até muitas vezes para a imagem que a gente passa para os nossos pacientes, e o quanto que isso nos distancia de uma coisa, uma das mais importantes, talvez, da psicologia clínica, que é a gente trabalha com a condição humana. Né? Condição humana, talvez esteja em alguns livros, né? Talvez não nos livros teóricos, mas talvez seja condição humana a gente lê talvez em literatura, em romance, a gente aprende condição humana na mesa de bar com nossos amigos, a gente aprende condição humana sentado numa praça tomando um chimarrão, já que eu sou de Porto Alegre. Então, perpassa por questões humanas, né, gente? Não só a questão teórica, que é importantíssima, obviamente, mas a gente esquece do quanto que na relação é importante a gente estar ali presente, simplesmente presente, né? Exato. É muito aquilo de que nenhuma experiência é única, né? Então, nem a dor do paciente, nem a preocupação do psicólogo em performar. Perfeito. Tá todo mundo preocupado com tudo, assim. Perfeito. E um livro, assim, que me marcou e que me ajudou muito no começo da clínica foi o A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que aborda exatamente isso, assim, o quão corajoso é você aceitar a sua vulnerabilidade, expor a sua vulnerabilidade para as pessoas que te conhecem, para as pessoas com as quais você se sinta seguro, né? E uma boa relação terapêutica, na minha visão, é quando você também se sente à vontade de compartilhar sua vulnerabilidade com o seu paciente, né? Porque ele te vê como alguém que, mesmo vulnerável, pode guiá-lo em direção aos objetivos que ele tem na terapia, né? Perfeito, Vitória. Eu sempre falo para meus supervisionandos, né? Qual terapeuta vocês querem ser? Porque a gente pega esses modelos que a gente vê às vezes e a gente quer ser uma coisa super técnica, super teórica, E óbvio que isso é muito importante. Mas a gente tem que lembrar que se eu tô lá com o meu paciente, eu tô performando esse terapeuta supra-sumo, que não erra, é perfeito e que é quase iluminado ali com o meu paciente vai chegar em sessão na segunda-feira e ele talvez tenha vergonha de me contar o que ele fez no final de semana, que ele bebeu todas na balada, né? E aí a gente tem um problema clínico, porque se o paciente está com vergonha do terapeuta, ele vai deixar de nos contar coisas muito relevantes. E fora isso, a gente vai estar passando uma imagem para o nosso paciente de perfeição, que não é muitas vezes o que a gente quer como terapeuta, né? A gente quer passar uma questão mais humana. Então, sem sombra de dúvidas, né? A gente lembrar dessas questões faz toda a diferença, né? Eu fiquei pensando aqui quando ele falou que é uma das coisas que eu tenho refletido muito, né, nesse momento que a gente fala muito sobre a prática científica, né, a importância das intervenções, mas essa realidade do terreno que a gente planta, as sementes que a gente coloca, né, de intervenção, daquilo que a gente planta, por exemplo, uma semente X e nasce um pé de limão. Para mim fica muito interessante porque, a gente pode ter sementes maravilhosas para realmente gerar os frutos que a gente espera, mas o terreno ele é muito importante e eu vejo muito isso, às vezes a gente cair num outro polo, que é quando a gente acaba negligenciando a própria relação a custo de outros pilares que também têm a sua importância. Perfeito. E eu acho que isso é importante que você está trazendo, Alan, porque eu sempre faço o exercício também com os supervisionandos de pensarem na terapia deles, né? A maioria dos terapeutas faz ou já fez terapia, né? Isso, inclusive, entra como comportamento de autocuidado, a gente tem um espaço de cuidado pra gente, nossa terapia pessoal, né? Mas como é que é na terapia de vocês, né? Quais sessões com os terapeutas marcaram vocês? Foi aquelas sessões super técnicas? Ou aquelas sessões, talvez, que houve um pouco mais de conexão, de mais presença, que talvez o terapeuta tenha se emocionado junto com vocês ao contar alguma coisa. E, normalmente, as respostas que acabam vindo muito são essas, né? Muito pouco técnica e mais presença, né, gente? E não é que a gente tem que escolher um lado ou outro. É uma dialética, né? A gente pode olhar um pouquinho para os dois. Mas, às vezes, a gente pesa muito para um lado só
e esquece desse lado mais humano, né? E a gente fica nessa ideia de performar muito autocrítico, muito duro, nos cobrando, e a gente não consegue nem entregar o que a gente gostaria, nem o que a gente almeja nesse ideal perfeccionista. Exato, exato. Você me fez lembrar alguns casos de luto que eu atendi e que eram em relação à morte de pessoas idosas, e eu tenho as minhas avós, etc. Então, sempre que eu escuto uma história nesse sentido, eu me conecto muito com elas e eu me emociono, assim, né? Eu tenho muito orgulho de ter conduzido esses processos, porque eu sinto que neles eu consegui colocar à prova, assim, essa coisa de ser corajosa por ser vulnerável e me conectar com as minhas pacientes. Foi bem legal. Com certeza, eu acho que tem casos que mexem com a gente, sem sombra de dúvidas, né? A gente trabalha com essa condição humana, né? E a gente precisa se deixar aberto a isso também. Claro que, de novo, envolver uma série de competências, repertório vai ser importantíssimo, mas a gente olhar para essa parte que sente, que cansa, que tem... Bom, se a gente falar sobre entrar em burnout clínico aqui de terapeutas, a gente poderia ficar horas e horas conversando sobre isso. Mas, de novo, o grande ponto aqui é que a gente acaba gerando uma negligência e uma autocrítica muito grande perante os terapeutas, e a gente consegue... Isso é pouco produtivo, e esse é o apelo que eu trago aqui pra gente pensar um pouquinho juntos também. O autocriticismo, pessoal, ele muitas vezes ele vem como uma estratégia para a gente tentar melhorar, se aperfeiçoar, ser esse terapeuta bom, o terapeuta que a gente gostaria de ser, né? Só que aí a gente pode testar um pouco a efetividade, de fato, disso, né? O quanto que conversar comigo nesse tom de voz tão duro, tão crítico, realmente me motiva, de fato, né? Se vocês quisessem começar a aprender piano, por exemplo, vocês preferiam um professor que vocês chegassem lá na aula e estivesse tocando devagarinho e dissesse, nossa, mas tu tá errando de novo? Qual é o teu problema? Te esforça mais. Pô, tô te explicando aqui, tu não tá dando o melhor de ti, vai, faz mais. Vocês gostariam desse professor? Acho que muita gente talvez desistiria, que teria trauma de tocar piano, como eu escuto que muita gente tem, né? Ou talvez um professor que dissesse, olha, é difícil tocar piano, leva tempo. Leva tempo até teus dedos aprenderem, soltarem. A gente pode chegar nas peças mais difíceis se tu quiser chegar, mas a gente tem tempo e eu vou estar do teu lado para fazer isso juntos. Qual professor motiva mais vocês para engajar naquilo, né? E se for o segundo professor, mais gentil, mais acolhedor, por que a gente usa essa voz do primeiro muitas vezes quando a gente quer mudar um repertório clínico, quer fazer algo com o paciente, né? E a gente começar a refletir quem está escutando, né, gente? Será que isso realmente ajuda? Eu acho que esse é o ponto, né? Exato. Bolívar, você tem alguma hipótese sobre que fase da vida do psicólogo ele é mais atravessado por esse autocriticismo? E da onde vem isso? É uma cultura do brasileiro, é uma cultura dos brasileiros que curtem psicologia. Da onde vem? É uma fantasia que a gente faz das pessoas que a gente admira? Perfeito. Acho que primeira pergunta, né? A gente olhar um pouquinho para se tem alguma fase do terapeuta que é mais difícil. É mais propensão a gente estar no início de carreira, né, gente? Porque, assim, a gente tem menos repertório técnico, teórico, experiência, N coisas sobre isso que abrem uma margem muito maior pra gente ser muito mais autocrítico com a gente. Então, terapeutas mais inexperientes no início, que estão inseguros, que não tem até o feedback de se eu tô errando, acertando, é uma propensão maior para ser mais autocrítico, né? Mas eu vou dizer que não tem uma faixa etária, não tem uma fase, tá? A gente autocrítica acompanha todos nós e vai acompanhar pro resto da vida. Eu acho que esse é um ponto importante. Sobre como a gente vai entender a autocrítica, né, gente? A gente pode dar duas respostas. A gente tem um fator que a gente traz de fábrica, vamos dizer assim, no sentido de a autocrítica, ela tem uma função evolutiva na nossa espécie, que é justamente a gente ter aquele automonitoramento, aquela ideia de repensar um pouquinho o que a gente está fazendo para tentar mudar o nosso comportamento. Então, se a gente pega uma literatura mais de psicologia evolucionista, a gente vai ver para isso, que a autocrítica ela foi selecionada evolutivamente com essa função de olhar para o comportamento que eu talvez tenha feito errado e querer mudar aquilo. Só que a gente tem uma sociedade também que ela é muito penitente frente ao erro. A gente tem uma sociedade que acaba sendo muito punitiva frente a errar. Então a gente junta essa carga que a gente já tem de fábrica em um contexto sociocultural que a gente volta muito para a comparação social, que a gente vai ter muito talvez as redes sociais, que a gente conversou um pouquinho antes, que a gente tem esses ideais de perfeição muito grandes, que é esse terapeuta baseado em evidências muitas vezes, né, que pode dar esse molde desse terapeuta sem erros, sem falhas, esse terapeuta infalível, né? E isso faz com que as pessoas olhem, eu
tô com dificuldade de formular meus casos, eu tô sem tempo, eu não consigo atender 10 pacientes num dia, e aí começa, né? Não, porque o coleguinha lá postou um story que ele atendeu, aquela listinha de agenda do dia que a gente vê às vezes nos stories. Típica. Que ele atendeu, olha tudo que ele fez no dia dele, eu tô aqui nem consegui levantar da minha cama ainda, né? Então, isso dá uma margem muito grande para eu ser extremamente autocrítico. Então, acho que é um combinado dessas coisas, e principalmente por isso que a gente precisa falar, e eu aprecio tanto quem fala sobre a realidade, o real, né? A gente precisa de professores que ensinem o ideal, que ensinem o que é o certo, o padrão ouro, né? Isso, e os professores ensinam, a gente tem que lembrar que os professores vão ensinar como deveria ser. Uhum. O como é, a gente fala pouco, mas ele é muito importante, né, gente? O como de fato são as coisas na prática, né? E aí, muitas vezes difere bruscamente de como está listado lá no manual que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Como é que é aplicar isso para o contexto brasileiro, que a gente trabalha com paciente em vulnerabilidade social, em que muitas vezes... Eu atendi em situações, num abrigo, durante a minha formação, para crianças destituídas da família, e eu lembro que eu ia fazer aquela estratégia clássica da DBT de pegar o gelo, né, de segurar o gelo numa crise, só que a criança não tinha acesso ao gelo onde ela morava. Então, como é que a gente vai pegar lá? Se a gente pega o manual da marcha, lá vai estar do gelinho, só que... E o contexto sociocultural desse paciente, né? Então, um breve exemplo para vocês de como a gente precisa adaptar várias coisas nesse sentido. E a gente se compara com esses padrões extremamente rígidos e ideais, e na nossa realidade talvez não comporte isso. Uhum. Então, de novo, a gente precisa falar mais sobre como são as coisas na realidade. Então, o autocriticismo, ele vem dessa margem de comparações sociais muito grandes, com base em ideais que são propagados muitas vezes em vários âmbitos da nossa área, né? Perfeito. O autocompaixão é uma chave para ajudar os psicólogos nesse sentido? Sou suspeito para falar. A gente viu no seu currículo. Quando a gente fala sobre autocompaixão, né, gente, é uma alternativa frente ao autocriticismo. Se a gente entender que o autocriticismo ele é uma forma muito dura, rígida, punitiva de se relacionar internamente, a autocompaixão ela vem como uma postura mais gentil, acolhedora, cuidadosa. Uma metáfora que uma autora, Christine Neff, muito famosa nessa área, ela usa, é tal qual como se fosse um amigo querido falando comigo, né? Não pode ser aquele amigo que dá no meio, tá, gente? Não pode ser aquele lá que nos fala umas verdades na cara. Esse não, tem que ser o amigo que é querido mesmo, um amigo que chega, que eu falo, nossa, olha o que eu fiz, ele diz, não, tá tudo bem, calma, vai dar tudo certo. Esse amigo que a gente tá falando aqui. Então a gente tem uma postura muito mais gentil e acolhedora e cuidadosa com a gente. Quando a gente fala teoricamente sobre autocompaixão, a gente fala que a gente olhar uma sensibilidade ao nosso próprio sofrimento, junto com o compromisso em tentar fazer algo para aliviar esse sofrimento. E isso perpassa totalmente por a gente estar atento como a gente está. Por que eu digo isso, gente? Porque se eu quero cuidar de mim, se eu quero ter algum comportamento de cuidado comigo ou com outra pessoa, eu tenho que entender o que ela precisa, certo? Porque senão, às vezes, eu quero cuidar do outro sem entender o que ela realmente precisa. E quando a gente volta para a autocompaixão, a compaixão comigo, eu tenho que entender, tá, como eu tô me sentindo, o que eu tô precisando, e a partir daí eu entregar o que eu preciso. Por isso que quando a gente fala sobre cuidado dos terapeutas e autocompaixão, vai perpassar pela simples pergunta, o que eu preciso agora? E aí vai perpassar por esse momento da gente parar e olhar o que eu preciso. E a gente olhar também para essa perspectiva de como que eu tô me relacionando internamente, ou notar esses diálogos internos que eu adoto comigo, ou seja, se eu sou muito crítico, duro, punitivo frente ao erro, e tentar trazer essas posturas mais gentis, né? De novo, será que meu colega de supervisão lá, meu amigo, diria da mesma forma que eu estou dizendo para mim o que eu estou dizendo, né? Não deveria ter feito isso com o teu pai, não deveria ter mandado essa mensagem? Será que seria dessa mesma forma ou seria de outras formas? Então a autocompaixão vem como uma alternativa da gente ter mais cuidado com a gente, mais atenção ao que a gente precisa, e, em última instância, mais cuidado. Eu tô me sentindo, acho que se eu pudesse colocar aí pro pessoal que vai ter acesso, né, a esse grande conhecimento, acho que esse grande material é se sentir abraçado. Eu me formei ano passado e desde fevereiro eu tô atuando, e como realmente no começo é desafiador. E como é bom a gente encontrar supervisores, colegas que são quase esse abraço, né? Então, uma coisa que meu supervisor também sempre comenta, é claro que a gente não pode normalizar o erro, mas tem a importância do erro da gente aprender alguma coisa. Acho que ele vai ensinar. Perfeito. Os acertos, eles ensinam. Mas quando o erro é uma coisa que faz parte da nossa condição, da nossa atuação, provavelmente pegar ele e melhorar e aprender seja uma boa alternativa. Perfeito.
Mas é isso, né, gente? Eu queria dizer que tem um componente na autocompaixão que se chama humanidade compartilhada. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Que eu acho uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi de alguém falando, assim. Porque ele fala muito da ideia de que sofrer, errar, falhar é tão natural quanto estar vivo. Todos os seres humanos falham, erram, sofrem. E alguém pode estar pensando, ouvindo isso, o Bolívar tá deprimido, né? Mas, gente, o quão libertador é a ideia de que a gente pode errar. A gente pode ser falha, não preciso ser perfeito, eu posso, isso faz parte da experiência de existir, de ser humano, né? Então, isso perpassa pela ideia de autocompaixão e essa alternativa frente ao autocriticismo. E quando tu traz, Alan, que tu é autocrítico também, eu também sou uma pessoa muito autocrítica. As pessoas se surpreendem, nossa, Bolívar, tu que trabalha com autocompaixão. Não é à toa que a gente trabalha com isso, né, Bolívar? Pois então, gente, tem uma piadinha no meio da compaixão, assim, todo mundo que vai pra essa área é bastante autocrítica, né? Então, não é que eu deixei de ser autocrítico, gente, eu continuo sendo uma pessoa muito autocrítica, mas eu me relaciono com a minha autocrítica hoje diferente do que eu me relacionei talvez no início, quando eu jogo como eu me formei. Sim. Que eu era extremamente punitivo, duro, crítico, julgador com os meus comportamentos. Não que às vezes eu não julgue, não olhe, não faça isso, mas eu consigo hoje em dia olhar com mais perspectiva para isso, eu consigo entender a minha autocrítica, eu consigo olhar para ela, consigo me descolar um pouquinho dela e consigo trazer o que faz sentido para mim, né? De bom, Bolívar, qual terapeuta tu quer ser? Se é o terapeuta que é humano, que erra e que quer mostrar pro teu paciente que tu é falho também, bom, então a gente tá fazendo isso, a gente tá aqui agora, né? Bolívar, tem reflexos mensuráveis na condução das sessões que acontecem a partir do momento em que o terapeuta começa a fazer esse exercício da autocompaixão, desse amigo afetuoso? Acho que tem mensurações para os dois lados, né? Tem como a gente mensurar quando a pessoa não está sendo autocompassiva, que tem a ver com a ideia da gente notar o quanto que o terapeuta, ele tá, por exemplo, quando aquela sessão que a gente fica olhando mais pro relógio, aquela sessão que a gente quer que acabe mais rápido, ou aquele outro comportamento da gente ficar pouco na sessão, pouco atento, aquele cheio do saco, né, pensando em outras coisas, muito inundado por outros pensamentos, que isso pode acontecer e acontece, né, gente? Então, esses são alguns reflexos, talvez eu esteja um pouco preso em ciclos de autocrítica. Sobre a autocompaixão, se a gente pensar nos reflexos disso, gente, o que eu poderia dizer é presença, né? E presença do que eu falei, é o estar ali, totalmente presente com meus pacientes. Eu não tá tão preso nessas regras, nesses pensamentos do que eu deveria ser, mas do que eu tô ali prestando atenção. Tu trouxe um caso, né, Vitória, de um paciente que tá em luto, por exemplo, né? Não tem que ficar preso aqui na qual técnica que eu vou usar com esse paciente do luto. Às vezes é só olhar e, poxa, eu tô aqui contigo, né? Eu sinto muito que isso tenha acontecido, mas eu tô aqui. E é só isso, às vezes, que a gente precisa. Né? Isso é pouquíssimo técnico e muito relação, muito humanidade, né? Então, quando a gente fala sobre autocompaixão, é a gente conseguir estar mais presente nas sessões, sem sombra de dúvidas, e ter essa postura. E isso, inclusive, pode ampliar nosso repertório. Porque a autocrítica, a gente se pune tanto, se cobra tanto em fazer o perfeito, que isso limita. Isso faz com que terapeutas se experimentem pouco, às vezes, em técnicas, em repertório, em tentativas. E a clínica demanda que a gente se vire nos 30 muitas vezes, que a gente tem jogo de cintura. E se a gente estiver muito autocrítico e preso, isso vai limitar muito o repertório. A gente ter essa postura mais autocompassiva pode, inclusive, permitir que a gente esteja mais ali e amplie nosso repertório, inclusive, técnico. Né? É aquele famoso momento que você faz a sua pauta da sessão. Né? Você chega ali com tudo que você vai abordar com o paciente e ele fala, hoje não. Terminei meu namoro. Hoje é improviso e presença. Exato. E a criatividade é uma habilidade que a gente tem quando a gente treina e quando a gente também tá bem, tá relaxado. Não é à toa que a gente tem grandes ideias no banho, numa caminhada, né? Então, se a gente tá se botando pressão o tempo todo, vai ser muito difícil improvisar baseado em evidência, sabe? Porque a gente também não vai tirar, nossa, vamos fazer um palhaço aqui. Né? É um improviso dentro do nosso repertório comportamental, que é adaptar uma técnica, adaptar uma proposta ali para o paciente, mas se a gente não tiver tranquilo, a gente não vai conseguir fazer isso. Flexibilidade, em última instância, né? A gente vai conseguir jogar. E eu vejo muitos terapeutas com muito repertório e que realmente têm desenvolvido, mas se limitam justamente pela autocrítica, que conversa total com essa falta de cuidado consigo também. Né? Sim. Bolívar, 2 perguntas finais para você. Claro. O que você quer deixar de mensagem para os terapeutas que estejam aí passando por um momento de perfeccionismo clínico e o que você pessoalmente faz para lidar com, para tentar ser mais autocompassivo? Eu vou repetir um pouco a pergunta que eu faço para os meus supervisionandos, né, de quais
qual terapeuta vocês querem ser? Qual terapeuta você quer ser, né? Isso é algo que eu converso comigo com muita frequência, principalmente quando eu vejo em momentos de muita autocrítica, em momentos de pressão, de ansiedade, quando eu subo no palco para fazer uma palestra em algum evento, por exemplo, de, meu Deus, como é que vai ser? As pessoas vão gostar, não vão? E, bom, mas o que eu quero passar para essas pessoas, né? Eu quero passar o terapeuta que vai dizer tudo certo, que vai mostrar tudo certo, ou que talvez esteja ansioso também com subir nesse palco, né? E tem milhões de vários ali terapeutas te olhando, né? Então pensem um pouquinho como vocês querem se colocar como profissional e que perpassa como pessoa também. Isso é algo que me ajuda muito, que me conforta muito em momentos que eu me sinto saindo disso, que eu me sinto errando, que eu me sinto sendo imperfeito. É mudar um pouco a forma como a gente se relaciona com a própria imperfeição. É saber que talvez a imperfeição me torne um terapeuta melhor. Isso foi um boom na minha cabeça, assim, que fez uma diferença. Eu não consigo nem mensurar para vocês a diferença que fez na minha trajetória clínica, assim. Então, acho que é de vocês poderem aceitar, quem está escutando, assim, aceitar que vocês vão errar. Isso faz parte de qualquer processo de aprendizado. Vocês vão errar. Então, isso vai acontecer. E a grande chave aqui é como a gente vai se relacionar com esse erro, né? Se a gente vai cair nesse lado de ser muito duro, crítico, punitivo, a gente vai conseguir trazer um aprendizado, como o Alan falou, né? A gente conseguir olhar com gentileza, com cuidado pra gente. E, de fato, cuidem de vocês, tá, gente? Nossa profissão, ela é demandante, né? Ela pode ser mais fácil, tem formas de ser mais fáceis, né? Mas ela é demandante. A gente trabalha com sofrimento, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com dor, e isso é difícil por si só, né? Então, como que a gente pode tornar esse ambiente, esse contexto mais acolhedor, mais cuidadoso? Isso perpassa por eu notar e monitorar como eu tô e como eu vou me colocar naquele espaço. Então, se eu posso deixar alguma coisa, cuidem de vocês. Muito bem. A sua fala me lembrou muito um trecho do livro da Brené Brown, que ela fala que quando a gente vê o outro sendo vulnerável, a gente enxerga o outro como alguém corajoso, mas quando a gente se vê numa posição de vulnerabilidade, a gente se enxerga como alguém perdedor, né? E como corrigir essa perspectiva sobre a vulnerabilidade é algo muito importante para a nossa vida pessoal e para a nossa carreira enquanto psicólogo, né? Perfeito. É muito legal saber que você se permite estar rodeado de profissionais que prezam por isso. E além disso também, até mesmo dentro da parceria que a gente tem, é a questão de levar isso também para os supervisionandos, para as pessoas que confiam no trabalho dele, para as pessoas que estão lá na palestra, que é realmente a gente não só ficar unindo tecnologia, psicologia, a parte científica, mas também cuidar desse lado humano que faz com que a gente faça todo o restante com qualidade. O nosso podcast tem a intenção de falar sobre inovação, né? E mudar a perspectiva que a gente tem sobre o nosso trabalho, sobre a nossa saúde mental enquanto profissional da psicologia é uma forma de inovar. 100%, talvez uma das mais significativas e importantes que vão fazer toda a diferença. Porque, de novo, né, gente, pegando aquela frase que eu trouxe lá no início, né, desse pessoal todo que fala de competências, essa parte teórica, uma das coisas que elas mais batem, né, a Padesky principalmente, estava tentando lembrar do nome dela, é a ideia de que, de novo, a gente é o nosso instrumento de trabalho, né? Então, a gente tem que cuidar desse instrumento de trabalho, porque senão a gente não funciona. Exato. Você não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir fazer realmente nada na nossa profissão, né, gente? Então, que bom poder ter esse espaço para estar aqui, né? Então, realmente poder falar sobre isso faz muito sentido para mim. É algo que a gente precisa ter mais essas falas, né? De novo, tem os professores que vão falar muito como as coisas, o ideal, né? E a gente precisa de mais pessoas que talvez falem sobre o real, de como as coisas são e de como as coisas podem ser. Então, inovar aqui fala muito sobre isso, né? Sobre a gente trazer novas formas de se relacionar com a gente como psicólogo, né? Não só naquela parte do psicólogo que tem que ser perfeito, fazer tudo certo, crítico, mas um psicólogo que pode ser real e humano. Perfeito. Muitas vezes. Exato. Bolívar, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente atingiu o coraçãozinho da nossa audiência. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que conversa necessária, né? Sobre autocuidado, perfeccionismo e inovação. Lembrando que o futuro da psicologia também passa por cuidar de quem cuida. Se esse episódio te fez pensar sobre a tua prática, sobre o jeito que você observa, se cuida, compartilha ele com seus colegas que também precisam ter acesso a essa conversa aqui. Até o próximo!